Olá, adolescentes, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula maravilhosa e tá comigo aqui uma turminha muito bacana. Vamos lá, meu nome é Priscila. Meu nome é Esther. Paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Pablo Daniel. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o João Guilherme. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E desde já eu quero saudar aí todos os nossos visitantes e desde já eu gostaria que você já curtisse, já enviasse aí, compartilhasse para todos os seus colegas para vir juntamente conosco participar dessa aula maravilhosa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? E hoje nós estaremos trazendo uma palavra maravilhosa aqui aos nossos corações com o título Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei, que é a lição número 8. Mas antes da gente iniciar essa aula maravilhosa, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queria te agradecer por esse dia, por estarmos aqui presente à tua presença, assistindo essa aula. Senhor, meu Deus, que o Senhor nos conduza nessa aula com sabedoria, para sabermos mais da história de Davi e poder ensinar os adolescentes. No nome de Jesus. Amém. 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 Pais adolescentes, meu nome é Ana Cláudia e hoje estou aqui para fazer a nossa leitura bíblica que se encontra em 1 Samuel 16:13, que diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Foi isso, adolescentes. Tchau! Davi era um menino ainda, quando ele era pastor de ovelhas. Davi, ele era um menino de pouca aparência, ele era ruivo, só que ele tinha um chamado muito grande do Senhor para a vida dele. Esther, conte pra gente. De começo, vemos em 1 Samuel 16:1 que Deus está falando com Samuel, dizendo que ele não deveria ter dó de Saul, por conta que o próprio Deus havia rejeitado ele como rei. Por isso, ele pede a Jessé para encher de azeite o seu chifre, para assim ungir Davi. Mas mal sabia ele quem era o filho de Jessé escolhido. Quando ele chega na casa de Jessé, ele se depara com muitos filhos que Jessé possui. Então ele pede para Jessé mostrar-lhes cada um de seus filhos, desde o mais velho até o mais novo. Quando chegou no caçula, ele viu e entendeu que ele era o escolhido de Deus e o ungiu. E a partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus estava com ele. Davi, ele não estava em casa, né, na hora que Samuel chegou lá. Jessé, me mostra aí os seus filhos. Aí veio filhos formosos, grandes, guerreiros, né? Porque eram homens guerreiros. Aí chegou lá, não sou eu. Ô, Jessé, mas peraí, não tem mais ninguém na sua casa? Ah, tem sim. Meu caçula que tá lá no pasto. Então vai lá chamar ele. E é muito interessante, adolescentes, que Davi, ele era o mais improvável de seus irmãos, porque o próprio Samuel, em seu coração, ele já começou a cogitar os irmãos de Davi para serem ungidos a rei. Porque vocês pensam, ele olha aqueles homens fortes, aqueles caras atléticos, todos soldados de guerreiros, mas o incrível dessa história é que Deus, ele não enxerga da forma que nós enxergamos. O ser humano é muito limitado, mas Deus, ele já tinha preparado algo, já tinha escolhido o seu ungido. Então nós entendemos que não importa na situação como as pessoas enxergam a gente, como até nós mesmos nos enxergamos, mas sim como o próprio Deus tem nos enxergado. Davi, ele naquele campo, ele honrando o pai dele, sendo um filho obediente, sendo uma criança muito diferente das outras, ele se diferenciou dos seus irmãos, honrando a Deus em tudo, e assim ele foi escolhido por Deus. Davi matou um leão, Davi matou um urso. Eu fico imaginando que Davi chegava em casa, hoje eu matei um urso. Ah, Davi, pelo amor de Deus, conta outra. Hoje eu matei um leão. Ah, Davi, tá bom, guerreiro, tá seu tamanho, Davi. Pelo amor de Deus. Davi, olha nós aqui, nós somos guerreiros. Vai saber se a gente vai matar um urso, um leão. Davi, conta outra. Quando Samuel ungiu Davi ali, diante de todos os irmãos, eu fico imaginando os irmãos assim, Davi? Como que os irmãos de Davi reagiram? Provavelmente com inveja ou com desdém, porque na cabeça deles, Davi não era nada, ele era um menorzinho e continuaria assim. Depois que Samuel ungiu a Davi como rei, o povo de Israel entrou em guerra com os filisteus. Certo dia, um soldado muito forte, muito poderoso, chamado Golias, foi para o campo de batalha e começou a desafiar os israelitas. E as duas nações teriam que aceitar as consequências dessa batalha. O soldado que perdesse, ele e o povo dele, seria escravo da nação do soldado que ganhasse.
Sabia que a Bíblia tem um segredo de tirar o fôlego? Vocês conhecem, Golias, o gigante mais famoso da história. Era um verdadeiro tanque de guerra humano. E hoje eu vou te contar detalhes que irão explodir a sua mente. Imagina um gigante tão grande que faria jogadores de basquete como LeBron James parecerem anõezinhos. Golias, acreditava-se que ele media entre 2,20 metros a 3,20 metros. E ele não era só a altura. Imagina só, a sua armadura pesava 60 quilos. É mais pesado que, por exemplo, um saco de cimento. E a ponta da sua lança era de 7 quilos de ferro puro. Mais pesada que um botijão de gás. Contra esse monstro gigantesco, poderoso, surge quem? Davi. Um adolescente com uma simples funda de pastor. Sabe o que é mais interessante? A armadura de Golias sozinha era mais pesada que o próprio Davi, mas aquele tiro de funda foi tão preciso que os cientistas calculam que a pedra atingiu 160 km por hora. Isso é mais rápido do que um carro na BR, por exemplo. É quase um carro de Fórmula 1. Essa velocidade pode derrubar inclusive um touro. Golias caiu como um prédio sendo demolido. Mas pensem comigo, se Golias aparecesse nos dias de hoje, onde que ele trabalharia? Ele seria um astro de esporte, um jogador de basquete, uma estrela de cinema, um limpador de janela de prédio? Me conta aí nos comentários. E essa história é a prova perfeita que nenhum gigante é grande demais quando nosso Deus está no controle. Quando Golias desafiou o povo de Israel, eles ficaram no momento com medo. E então Saul ofereceu várias e várias recompensas, como o soldado que vencesse Golias poderia se casar com a filha de Saul, teria isenção de impostos, ele e a família dele, teria muitas riquezas, recompensas, só que nenhum deles tinha a coragem que era necessária para poder enfrentar Golias. Até que um dia Davi foi ao campo de batalha para poder levar mantimento para os seus irmãos. E quando Davi chega lá e ouve os comentários dos soldados falando sobre o desafio, ele ficou tentado a ir lutar. Então ele foi falar com Saul. Saul, a todo momento, ele não queria deixar Davi lutar, por ele ser apenas um menino e por Golias ser um gigante. Só que depois que Davi, explicando a história dele, dizendo que ele já havia matado um urso e também um leão para poder defender as suas ovelhas, Saul aceitou deixar Davi lutar. Ele até ofereceu a sua própria armadura para que Davi pudesse lutar contra Golias. Só que Davi não aceitou. Ele já tinha declarado vitória sobre Golias. Então ele pegou essas 5 pedrinhas, sua funda, e foi em direção a Golias. E quando Golias começou a caminhar na direção de Davi, Davi pegou sua funda, girou a pedrinha e acertou na testa de Golias. Foi quando Golias caiu. E depois disso, Davi, para finalizar a batalha, pegou a espada que era de Golias e cortou a cabeça dele, para simbolizar que o povo de Israel havia vencido. Vocês veem que o que motivou Davi a querer enfrentar Golias não eram motivações humanas ou carnais. Pelo contrário, não foi pelas riquezas que Saul prometeu, ou pelo casamento com a filha do próprio rei, ou pela isenção de impostos. Nada disso. O que direcionou Davi a aceitar esse desafio foi o nome do Senhor que estava sendo zombado por Golias. Então Davi ele tinha um apreço tão grande pelo Senhor, pelo povo de Israel, que ele preferiu arriscar sua própria vida em prol da honra que ele tinha ao nome do Senhor. Ele tinha total confiança no Senhor. O que faltava em todos os homens daquela época tinha numa criança. Mesmo quando parece que você não é forte o suficiente para poder vencer uma dificuldade da sua vida, você tem que confiar no Senhor, assim como Davi fez, que pela confiança e pela coragem, Davi matou um gigante e deu a vitória ao povo de Israel. O que aprendemos, adolescentes, é que nem sempre quando queremos vencer uma batalha, não precisamos copiar ninguém, um amigo ou um parente para vencer algo. Nós precisamos ser nós mesmos para ser usado por Deus e para vencermos isso.
isso e ele não quis copiar ninguém. Nem armadura, nem equipamentos, nem lança, nem espada, nem nada. Ele apenas confiou no Senhor e fez com que ele fosse ele mesmo, apenas com uma funda e uma pedra e o seu cajado de pastor de ovelhas. E você, adolescente, tem tentado ser diferente dos seus amigos ou copiado eles? Por isso, adolescente, nós devemos ser diferentes com Deus, confiar nele sempre quando precisarmos. Aí vem aquela questão, em quem nós temos colocado a nossa confiança? Nós temos colocado a nossa confiança nos amigos, nos pais, no nosso pastor, nos nossos professores, no nosso trabalho, nos objetivos que a gente quer alcançar, ou em nós mesmos. Mas como Davi, ele não quis nenhuma armadura, porque ele sabia que ele estava na força do Senhor. E vocês, adolescentes, precisam de estar, serem um só no Senhor e depositar total confiança, porque se você depositar sua confiança no Senhor, a vitória é garantida. Olá, pessoal! No nosso programa super especial de hoje, temos um convidado direto da Bíblia, Davi! Davi, como você se sentiu quando seu pai nem lembrou de você no dia da escolha do rei? Eu me senti invisível. Foi difícil, mas eu sabia que Deus estava comigo e Ele me via enquanto os outros não me viam. Segunda pergunta. E quando você viu Golias, você não teve medo? Eu sabia que o meu Deus era maior que o gigante e que não era eu contra Golias, e sim Golias contra Deus. Glória a Deus! Mas conta pra gente, qual foi o segredo para você suportar tantas perseguições e injustiças antes de se tornar rei? Eu aprendi a confiar no tempo de Deus. Mesmo sendo perseguido, eu nunca quis tomar o lugar que só Deus poderia me dar. Valeu, Davi! Aprendemos muito com a sua história hoje. Fé, coragem e confiança são as nossas maiores armas. E após Davi vencer esta batalha, o gigante Golias e toda a comemoração, que foi muito bonito, Davi ficou conhecido em todo Israel, e aí ele começou a ser popularzinho, ter muitos seguidores, receber muitos likes ali, é isso, gente? Imagina como que seria Davi hoje, se ele tivesse Instagram. Né? Imagina. Principalmente depois de matar Golias. Uau, Davi! Ia ser Seguidores iam influenciador. subir assim, ó. Mas após isso, Saul, ele começou a ter uma batalha muito grande dentro dele mesmo. E nós vamos ouvir agora o pastor falando sobre esta... Olá, adolescentes! Você já ouviu aquela frase que velocidade mata? Pois é, na vida espiritual é também uma grande verdade essa máxima. Qualquer coisa que a gente aproveite antes do tempo, ao invés de fazer bem, nos fará mal. Deus havia feito uma promessa a Davi quando ele era adolescente de que ele seria o rei de Israel. Mas Deus demorou mais de 20 anos para cumprir essa promessa. Deus esperou ele crescer, amadurecer e lá para perto dos 40 anos, depois que ele enfrentou as dificuldades, foi preparado por Deus, foi humilhado, foi perseguido, foi desprezado, teve que viver como fugitivo durante décadas, esperando o tempo de Deus cumprir sua promessa. Isso trabalhou o caráter e deu a Davi um coração, que foi um coração que Deus amou, porque ele foi humilde. Deus assim faz conosco, espera a gente crescer, amadurecer, a fim de cumprir suas promessas e nos dar suas bênçãos. Deus abençoe. Que
Que palavra maravilhosa. Entendeu aí, adolescentes, o que aconteceu com Saul e como que Davi ajudava Saul? Adolescentes, nós podemos perceber que durante toda a vida de Davi, ele foi um homem, um jovem, um adolescente que ele não se deixou levar pelas circunstâncias ao redor dele. Se vocês forem parar pra pensar, ele já começa numa situação totalmente desfavorável pra ele quando ele é ungido. E você pensa agora, o homem segundo o coração de Deus, agora vai ser tranquila a vida dele. Não, pelo contrário. Cada vez que Davi vai evoluindo junto à caminhada dele, mais dificuldades aparecem. O que era Golias no passado, agora se torna algo muito mais grave, muito mais sério e perigoso. Porque Davi, ele era uma pessoa excelente. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Então tudo que ele fazia, ele era o melhor. Ele era o melhor servo, ele era o melhor instrumentista, ele era o melhor... Imaginem vocês hoje, por exemplo, ele era o melhor aluno na sala dele, ele era o melhor filho, ele era o melhor servo. Tudo que ele fazia era com excelência. E isso começou a despertar no coração de Saul inveja. E essa inveja fez com que o próprio Saul, vendo que Davi cada vez mais ia se elevando junto ao reino de Israel, cada vez mais ele ia alcançando lugares e olhares que o próprio Saul começava a invejar, e Saul começa a perseguir Davi para tentar matá-lo, porque Saul tinha muito medo que Davi viesse a roubar o seu trono. E a gente vê que Davi, mesmo sendo perseguido, ele em momento nenhum, ele sentiu o desejo de se vingar de Saul. E nem se sentiu vitimizado, Exatamente. Davi sendo perseguido, sendo atentado contra a própria vida dele, ele permaneceu firme e não fez nada de mal com Saul. E isso é muito interessante, adolescente. É toda uma jornada do nosso herói, que aqui no caso é Davi. Vocês veem que ele passa por várias dificuldades e nada disso abala o caráter dele, abala quem ele é no Senhor, a confiança dele. Agora imagine vocês, adolescentes, como vocês têm reagido às circunstâncias da vida de vocês. Quando tem aquela dificuldade, aquela adversidade, quando você ouve uma palavra que você não gosta, quando você é, entre aspas, assim, perseguido por alguma pessoa, quando alguém fala mal de você, ou quando seu pai te dá uma repreensão porque tem que repreender mesmo, como você tem agido mediante a isso? Davi, como o Daniel disse, mesmo mediante a morte, mesmo mediante a segurança dele, mesmo mediante aquilo que ele vinha sofrendo de Saul, ele retribuiu com bem. Ele sabia que Deus tinha ungido Saul, ele respeitava isso. Então nós temos como nosso exemplo prático a vida de Davi. Davi, para todas essas circunstâncias, mantinha a mesma postura, a postura de um filho de Deus, tratando as pessoas com amor, com respeito, assim como ele fez com Saul. Isso tudo apontou pro amadurecimento dele, pro crescimento dele, que no final de tudo, no ápice, chega a coroação dele como rei de Israel. Aliás, vemos amigo de Davi, o Jonatas, que foi bem influenciado por Davi por seguir a Deus. Vemos que, independente se ele era o filho de Saul, ele estava ali sendo fiel junto com Davi. Quando Davi estava sendo perseguido, ele ajudou totalmente Davi a se esconder, a ficar protegido. E nisso vemos que, independente se o pai dele às vezes ficava endemoniado, se ficava revoltado com alguma coisa, ele não ficava com intriga ou brigava com ele com alguma coisa, porque ele tinha respeito, porque ele era o pai dele. E também vemos que ele aprendeu a ser leal com Deus. Por isso também, adolescentes, devemos ser leais aos nossos pais e aos nossos amigos, para sermos leais principalmente com o nosso Deus. Pra gente ver como a amizade de Davi e Jonatas era tão forte, a gente pode até usar um versículo da Bíblia, que está lá em Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e no momento da angústia nasce o irmão. A amizade de Davi e de Jonatas era tão grande, tão forte, que no momento da angústia de Davi, quem mais esteve ao lado dele foi Jonatas, seu maior amigo. E é bom nós termos amigos para nos ajudar no momento da nossa angústia. E é bom também nós sabermos escolher os nossos amigos. E nós vemos, adolescentes, que nesse final da trajetória de Saul, ele se encontra uma batalha muito violenta contra os filisteus. E Saul, como nós já conhecemos, todo o seu orgulho, toda a sua confiança em si mesmo, e Saul, ele decide tirar sua própria vida ao invés de morrer pelos filisteus. Com tudo isso, um servo que acompanhou toda aquela história de perto, que o próprio Saul pediu para matá-lo, que não teve coragem de o matar, chega para Davi falando que tinha matado Saul. Ele pensou que Davi, naquele momento, ia alegrar seu coração, ia se encher de gozo, né, de alegria, porque agora ele seria rei, mas pelo contrário, Davi se enche de tristeza. Pensem em vocês mesmo, depois de tudo isso que eu contei, porque nós contamos para vocês, mesmo de tudo que aconteceu em relação a Saul e Davi respeitava Saul. Então nós vemos que Davi, ele manda matar esse servo que mentiu sobre a morte de Saul, e Davi, ele se enche de tristeza. Mas logo depois nós vemos o começo do reinado de Davi. Depois de tudo isso que ele passou, dessas aflições, dessa perseguição, ele agora é finalmente coroado o rei de Israel. E ele se torna assim o segundo rei da história do povo de Israel. Então a minha conclusão, a conclusão que a gente tira dessa lição de hoje é que Davi, ele era um servo fiel ao Senhor e não temia, não olhava para um lado nem para o outro, olhava para o Senhor. E você, adolescente, precisa também olhar somente para o Senhor. Não importa seus amigos, seus familiares, os professores, não importa a circunstância, o que está acontecendo na sua vida.
olhe para o Senhor. Coloque o teu coração, deposita o teu coração único e exclusivamente no Senhor, que eu tenho certeza que a sua vitória vai ser enorme. Nós chegamos agora no momento muito importante da nossa aula, que é a nossa oferta. Então, você já vai agora pedir o seu pai e a sua mãe o dinheiro, vai mandar o Pix, que está aparecendo aqui embaixo, a nossa conta bancária também, e vai contribuir com o reino de Deus. E nós também temos um voto muito importante, que é o voto dos 1000 valentes, que é onde nós estamos juntando dinheiro para comprar esse terreno que vocês estão vendo aí na tela agora, onde tem campo de futebol, estúdio de gravação, salinha, o templo e tantas outras coisas que nós desfrutamos aqui na nossa igreja, não é? A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Carolina e chegou o momento do nosso quiz. Pergunta número 1. Como Davi foi escolhido para ser rei? Letra A. O povo o elegeu após vencer Golias. Letra B. Conquistou o trono com o seu exército. Letra C. Herdou por ser o filho mais velho de Jessé. Letra D. Foi ungido por Samuel por ordem de Deus. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra D. Foi ungido por Samuel por ordem de Deus. Pergunta número 2. Como Davi mostrou a fé ao enfrentar Golias? Letra A. Escondeu-se até ter certeza da vitória. Letra B. Pediu que o outro fosse em seu lugar. Letra C. Recusou a armadura de Saul e confiou em Deus com a sua funda. Letra D. Chamou os soldados para ajudá-lo. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra C. Recusou a armadura de Saul e confiou em Deus com a sua funda. Pergunta número 3. Como Davi agiu antes de se tornar rei? Letra A. Tentou matar Saul para apressar a promessa. Letra B. Fugiu e abandonou Israel. Letra C. Esperou com paciência no Senhor e não tocou em Saul. Letra D. Fez aliança com inimigos para ganhar o trono. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra C. Esperou com paciência no Senhor e não tocou em Saul. Quarta e última pergunta. O que a história de Davi ensina sobre Deus e suas promessas? Letra A. Cumpre tudo no tempo certo e que ele é fiel. Letra B. Que Deus pode falhar se for difícil. Letra C.
Deus só cumpre promessas para pessoas perfeitas. Letra D, que as promessas se realizam logo após serem feitas. Tempo na tela. Tempo esgotado. E a resposta certa é a letra A. Cumpre tudo no tempo certo e que ele é fiel. E foi isso, adolescentes. Tchau! Então vamos orar, adolescentes, para finalizarmos a nossa aula. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sabedoria, ó Deus, para poder sairmos, Senhor, e lidarmos com as dificuldades da nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado coragem, ó Deus, para enfrentar os nossos medos e as nossas dificuldades, ó Pai. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha fazer com que nós busquemos, Senhor, ter um coração como o de Davi, que desejava cada vez mais se achegar a Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, sermos adolescentes segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, amém. Tchau, adolescentes! Tchau, adolescentes!